Então, oficialmente, boa noite, espero que me ouçam bem aí, me vejam, se por acaso cortar alguma coisa assim, me chamem a atenção. A ideia da noite estou chamando de um bate-papo, de um encontro, porque a ideia é um bate-papo. Eu separei um pouco de material, algum material para a gente iniciar e entender um pouco qual é a proposta, a ideia da noite, mas a intenção é que a gente tenha um bom tempo depois para conversar, tirar dúvidas e também quem quiser compartilhar a sua experiência, as suas necessidades e angústias nessa área, é bem-vindo, então, para contribuir. Todos enxergam a tela aí, tudo certo? Se enxergam a tela. Bom, por que então o primeiro encontro de secretariado? Secretariado, a gente precisa entender que é muito mais do que a ata, tá? Isso vai muito além da ata. Quando a gente fala em secretariado, a maioria das congregações, dos secretários, dos presidentes, enfim, pastores, a gente pensa sempre na ata. Realmente é uma das nossas funções, talvez a que mais recorrente, não a mais importante, mas a mais recorrente, mas não é a única e não é necessariamente a mais importante. Ela é uma das dos nossos trabalhos. Então, vamos falar de ata também, mas hoje vamos tentar entender um pouco sobre o que é o secretariado, o que é ser o secretário, a secretária de uma liga, de uma congregação, de um distrito, ou então aqui da IELB, na diretoria nacional, que no caso é o cargo que eu estou e exerço no momento, né? Então, o secretariado, lá segundo a Wikipédia, ele envolve diversas atividades: assessoria, planejamento, controle de arquivos, correspondências, organização de eventos, acompanhamento de reuniões. Olha a ata aqui. Eu li várias coisas, agora vem a ata, a organização de viagens, entre outras, né? Ou seja, é um profissional que domina a escrita, classifica arquivos e redige ordens. Aqui a gente está falando de leis. Então, ali embaixo tem uma pequena parte histórica. Na Idade Média, o secretário eram os monges, e já no período do mercantilismo, essa atividade ficou um pouco mais esquecida. E lá na época de Cristo, ou na verdade antes de Cristo, lá nos egípcios, e depois, até a era da criação da imprensa, existiam os escribas, e os escribas eram, então, os nossos secretários da época, porque redigiam. Então, o secretariado, ele passa pelo jurídico. E aí aqui é uma parte importante nossa como secretário, entender, conhecer as leis e as hierarquias e como é que funciona todo o nosso trabalho na igreja. Então, assim, é importante o secretário conhecer o estatuto da sua congregação, conhecer o regimento, conhecer o estatuto do distrito, conhecer o estatuto da igreja e entender onde tudo isso se encaixa. Porque nós, como secretários e secretárias, nós somos os responsáveis por organizar essa parte jurídica. Não necessariamente a gente cria as leis são criadas lá nas assembleias, ou aqui no conselho diretor, ou na convenção, no caso da igreja, ou no caso do distrito, no conselho diretor, no conselho distrital, mas nós temos a prerrogativa de sermos, então, os guardiões disso e também ajudar na interpretação, eventualmente, das leis. Então, é importante que os secretários... sim, ó, eu vou falar do GPS também. O GPS tem várias coisas ali. Alguns comentários que pulam aqui na tela eu vou conseguir falar, alguns outros eu até não conseguirei falar. Então, assim, é importante que nós, secretários, nos apropriemos de toda essa parte jurídica de entendimento, seja ela lá da Liga, ou seja ela da congregação. Uma parte importante, é necessário que isso esteja escrito. É um pouco chato e burocrático, mas como a gente falou no início, o secretário ele tem essa prerrogativa da escrita. E a lei escrita, ela faz mais sentido e é mais fácil,
porque à medida que as pessoas vão trocando, as lideranças vão trocando, a lei escrita ela nos auxilia a entender para onde a igreja decidiu naquela vez ou naquela época trabalhar juridicamente. A Olga já citou, mas eu trago para vocês o GPS, é um livro, não tenho ele aqui à mão agora, mas foi entregue no Conselho Diretor do ano passado, e tem em PDF, eu vou deixar para vocês depois vários materiais aqui, inclusive o PDF do GPS. O GPS é o guia para o sínodo, tá? Então é o guia para o sínodo, o GPS, e lá tem tudo, desde a estrutura das congregações, como ela poderia e deveria funcionar, a função de cada um, qual a necessidade, qual a importância. E tem, inclusive, esse quadro aqui. Esse quadro, para quem não entende ele é um pouco o organograma de como funciona a IELB. Então, para vocês terem uma ideia, a IELB são né, a Associação das Congregações e os Pastores. Está aqui em vermelhinho, ó. Isso aqui é IELB. Da IELB, ou seja, deste grupo de congregações e pastores, as congregações filiadas, e aqui, para nós secretários, quem aqui é secretário de congregação, sabe se a sua congregação é filiada à IELB? Isso é importante porque dá direitos à congregação de votar tanto no Conselho Distrital quanto na Convenção Nacional. Então, as congregações e os pastores filiados, eles votam na Convenção Nacional e nos conselhos distritais. Os conselhos distritais, por sua vez, elegem os conselheiros e líderes leigos que vão votar no conselho diretor, mas eles devem votar conforme a decisão do conselho distrital. Então, a congregação tem direito a voto, todas aquelas filiadas à igreja. Para fazer filiação à igreja, é necessário ter um estatuto, passe ele pela comissão jurídica, a comissão jurídica vai dar algumas... não é uma correção, mas ela vai dar uma olhada, porque existem muitos critérios técnicos, inclusive, que depois, no registro em cartório, não é possível, então a comissão jurídica já faz esse filtro. Feito o estatuto, manda a comissão jurídica, aprova numa assembleia, registra num cartório, isso é todo o trabalho e função do secretário, fazer esse registro, e depois vai para registro de CNPJ, aí é com o contador. Oi, gente, só abrir um microfone aqui. Depois eu dou espaço para a gente conversar um pouco mais. Então, congregações e pastores são filiados, têm voto na convenção e têm voto no conselho distrital. As organizações auxiliares também têm voto no conselho diretor, que são, as organizações auxiliares são formadas por membros das congregações e pastores. Por sua vez, o conselho diretor vai eleger um departamento, e esse departamento ele vai estar trabalhando junto com os vice-presidentes, cada um na sua área, e ainda o presidente da igreja faz parte deste todo aqui também, ou seja, da presidência da igreja, e aqui vocês vão ver orbitando, né, por todas as nossas comissões, e cada comissão com a sua responsabilidade. Uma coisa que, assim, é necessário a gente entender, nós, secretários e secretárias, a diferença entre estatuto, regimento e ata. O estatuto, normalmente, é um documento que se registra no cartório e é um documento mais sucinto. Ele vai trazer, basicamente, realmente é o básico da congregação, né? O que forma a congregação, como é a membresia, o que nós seguimos e acreditamos, ou seja, a Bíblia, o livro de concórdia, que nós vamos nos associar à IELB e que nós teremos uma diretoria nessa congregação. Todos os outros assuntos, eles devem e se indica que sejam tratados no regimento. Porque qual a diferença? O estatuto a gente registra em cartório e há um custo. Então, a gente registra bem menos, porque a gente muda menos, né? E a gente pode mudar mais o regimento. E a ata é um registro também das nossas deliberações, e a gente fala um pouquinho mais da ata na sequência do nosso bate-papo da conversa, mas assim, a ata ela serve como registro para todas as reuniões, e ela também é um documento, e ela também é registrável. A gente registra atas quando a gente necessita de alguma interação, por exemplo, quando há eleição de uma diretoria,
a gente precisa fazer um registro no cartório para que possa entrar no banco lá e alterar o presidente, ou o tesoureiro, ou o secretário, enfim, aquele que foi eleito, a gente registra a ata. Então, aqui um dos aspectos do secretário, que é o jurídico. Então, de suma importância que nós nos apropriemos desses documentos, nós como secretários e secretárias, entendemos desses estatutos e também possamos estar sempre trazendo atualizações e correções para o bom andamento da congregação. No início, esse tipo de documento parece um pouco burocrático demais, mas, de novo, quando a gente tem alguma necessidade de exceção, o estatuto bem redigido e bem conhecido de todos, e o regimento, a gente sai de diversas situações complicadas. Cadastros e dados. Olha só, o secretário, ele é o responsável pelos cadastros da congregação, não é necessariamente o pastor. Algumas congregações, algumas paróquias têm secretárias contratadas. Quem faz a coordenação da secretária, assim, deveria ou poderia ser o secretário da congregação, a secretária da congregação, porque ele é responsável por esse cadastro, por manter esse cadastro atualizado, por manter esses dados fiéis e dignos, né, e confiáveis. Digamos assim, aqui dentro da IELB, quem é responsável, dentro do centro administrativo da IELB, dentro da diretoria nacional, eu sou responsável por esses cadastros, os cadastros dos pastores, os cadastros das congregações, das paróquias e dos distritos. Aliás, neste momento, estamos passando pela estatística, essa deveria ser a nossa conversa mais próxima, secretários e secretárias. Deveríamos nós estarmos conversando sobre as estatísticas. Nós, como secretários de congregação, deveríamos ter estes dados em mãos, esses cadastros em mãos, para poder passar nas nossas estatísticas, e não só para que a administração tenha esses dados, mas ela é de suma importância para o planejamento da igreja, que também é uma responsabilidade do secretário. Notem como o secretário ele tem um papel gigantesco aí, além da ata, né? Eu fiz uma brincadeira inicial que a secretaria é muito maior do que a ata, e realmente é. Então, devemos nos envolver com o registro, com o cadastro, com dados. Existem uma série de opções de sistemas. Temos o CIPAR, que é o mais comum, temos o Prover, temos o InChurch, o F5SAP. Aqui é uma tela do Tabula, né? Então ali tem o não possui o outro, mas aqui não é só trazer alguns que tem, existem outros ainda, existem nuvens, existem planilhas no Excel, elas podem ser feitas em planilhas, não é necessariamente uma obrigatoriedade de usar um sistema, pode ser numa planilha, é um pouco mais complexo, depende do tamanho da congregação, mas é importante que tenhamos essa informação. O nome do membro, onde ele mora, um contato, como ele entrou para a congregação, como ele se tornou membro, né, a família dele, para que para que nós podemos auxiliar o pastor. E aí uma dúvida bem recorrente é quanto ao Tabula, tabula.ielb.org.br. Esse é um sistema que o setor administrativo, que a diretoria nacional está disponibilizando para a igreja. Ele não é um sistema de gestão paroquial. Então, assim, as congregações não vão conseguir colocar os seus membros ali, ou seja, ter o cadastro de membros, ter o cadastro de cultos. Ele é para o sínodo, ou seja, ele é para o nosso conjunto de congregações. É onde a congregação vai poder lá colocar os seus dados da sua congregação, endereço, WhatsApp, Instagram, Facebook, e isso vai para a pesquisa do site da IELB, e isso vai também depois, mais adiante, nos próximos módulos, a congregação vai poder
ter acesso ao processo de chamados, já vai poder abrir um chamado diretamente dentro do Tábula, vai poder interagir com outros pastores, fazer pesquisas com pastores, vai poder saber fazer contribuições, as contribuições dos 11%, saber se isso foi registrado corretamente, conseguir consultar o saldo de FAP, de FAPAI, no caso dos pastores, vão poder fazer consulta, vão poder solicitar os empréstimos ou também ver como está a situação do empréstimo. Então, o Tábula ele é um sistema para as congregações e para os pastores a nível sinodal. E, abrindo um parênteses aqui, que eu não falei no início, eu não sei se todo mundo entende o que é o sínodo ou o que é a IELB, né? Eu falei lá no início que as congregações e os pastores formam o sínodo. Agora, o que é o sínodo? O sínodo, na verdade, é uma união de força entre todas as congregações, entre todos os pastores, para que a gente consiga fazer um objetivo. Vamos lá, vamos pensar na nossa congregação lá, com nossos 200, 300 membros, 100 membros, 500, que for 1.000 membros. Acredito eu que nós, em uma congregação sozinha, não teríamos condições de financiar e ter um seminário e formar pastores para a nossa congregação. Agora, se a gente se une em sínodo, todo mundo oferta, a gente consegue manter um seminário para que todos os outros membros, né, todas as outras congregações possam usufruir dos pastores ali formados. E assim vai ser com a missão também. Talvez a nossa congregação sozinha não consiga fazer uma missão, mas nós, como sínodo, nos unindo, conseguimos ajudar a uma missão distante da gente e continuar fazendo a missão. Eu vou trazer para vocês aqui uma dica, em se falando de cadastro, tá? Fechando o parênteses agora do sínodo. Carla Carvalho perguntou se Tábula é um sistema em uso. Sim, já está em uso, Carla, o Tábula já está em uso. Todos os pastores têm um cadastro automático, então o pastor entra lá com o seu e-mail, não existe mais senha, e aí o pastor pode e deve indicar lá na congregação quem é o secretário, quem é o tesoureiro, quem é o presidente. E daí, automaticamente, o tesoureiro, o secretário, enfim, que o pastor indicar, eles podem já acessar e fazer as alterações na sua congregação e agora enviar estatísticas também. Então, quem aqui não tem acesso ainda, peça para que o pastor entre lá, tabula.ielb.org.br. É só digitar, o pastor digita o seu e-mail e ele vai receber um código no seu e-mail para poder fazer o acesso. E assim todo mundo. Vocês podem ir lá fazer um cadastro de vocês, abrir um cadastro com o seu e-mail particular e pedir para que o pastor indique como secretário, como tesoureiro ou presidente. E se por acaso você já foi indicado como secretário, aí já pode indicar, você mesmo pode indicar presidente, pode indicar secretário. Tá, Carla? Então ele já está em uso, sim, ele já está disponível. Não tem todos os módulos, por enquanto a gente só tem o cadastro pastoral e o cadastro pessoal e o cadastro das congregações, e agora a área de estatísticas. Então, já está em uso desde o final do ano passado, em outubro, a gente colocou no ar, e a partir de janeiro ele teve um pouco mais de implementações, mas ele já está funcionando. Agora, voltando para a captação de dados e cadastros e tudo mais, todo ano, esse vai ser agora meu segundo ano como vice-presidente de comunicação e trabalhando com as estatísticas, mas de anos anteriores sendo secretário ou sendo integrante de congregação, por experiência, muitas congregações, muitos deixam para buscar os dados estatísticos quando a estatística é aberta pelo Centro Administrativo da IELB, ou pela Diretoria Nacional. E assim, é muito mais difícil se a gente deixar para começar a buscar esses dados agora. É muito mais fácil a gente fazer a busca dos dados ao longo de que ela vai acontecendo. Então eu vou dar uma dica. A gente pode usar de 3 formas, na verdade 4 formas, mas assim, o velho e bom caderno funciona muito bem. Um caderno que a gente compra no mercado lá e coloca
o dia, culto, dia, presentes, quem esteve na Santa Ceia, quem não esteve na Santa Ceia, se teve escola dominical, quantas crianças participaram, e nós, como secretários, não precisamos estar todos os cultos lá fazendo essa contagem, mas toda a congregação tem comissão de recepção, comissão de culto, comissão de altar, enfim, tem vários nomes, mas pessoas que auxiliam no culto. Então, a gente pode pedir, instruí-las para que elas façam essa anotação e essa contagem a todo culto. E a gente vai passando a limpo isso ao longo do ano. Chegando no final do ano, já tem o número pronto e o dado pronto. Isso facilita bastante na hora do preenchimento. E depois, eu estou preparando ainda para o Tábua também, vamos estar à disposição, algumas análises dessas estatísticas, isso olhando para a congregação. Então, assim, vocês vão ver, no Conselho Diretor deste ano, eu já fiz uma apresentação, levando em conta o número de membros versus a frequência. Então, a gente consegue ter uma ideia da saúde da congregação só com esses números. Ou a gente pode ter uma ideia de sazonalidade, entender que a nossa congregação é uma congregação que todo mundo sai muito de férias em março, por exemplo. Existe uma congregação específica, a gente fez um trabalho que ela se deu conta disso. Por conta do trabalho da região, março era um mês que muitas pessoas saíam de férias, então o mês mais fraco, entre aspas, da congregação era março. Então, as atividades de março, a maioria era cancelado e se concentrava em fevereiro. Em outras, janeiro e fevereiro, a congregação tem menos atividade porque não tem pessoas. Mas isso a gente só consegue por conta de estatísticas. Outra sugestão é um próprio formulário no Google. Esse aqui é um formulário real. Depois vocês me pedem o link. Eu não tenho como botar o link para vocês acessarem, tem que ser via e-mail, mas é só me pedir esse link. Ele é bem básico, mas ele tem algumas perguntas simples, né? Que é... qual a pessoa que está respondendo? O que é naquele dia? É um culto, leigos, é servas, é jovens, é estudo bíblico na casa da Maria e assim por diante. E aí, quantidade de participantes, quantidade de ceias, é um formulário básico, rapidamente, e a gente pode colocar isso à disposição e pedir para que todo mundo, de novo, da recepção, da comissão de culto, possa auxiliar completando. E o formulário ainda tem a facilidade que ele pode ser preenchido por várias pessoas, depois a gente vai lá e soma ou faz uma média das respostas e consegue ter um número mais preciso, e duplicando a inserção, não corre-se o risco de não ter o dado. E secretário, o ideal é que a gente faça semanalmente o levantamento e o lançamento desses dados. Para quem tem sistema, já lança lá no CIPAR, já lança no F5. Para quem não tem sistema, cria uma planilha em anexo, ela é muito simples e fácil de usar. E outra sugestão é criar-se um grupo de WhatsApp específico, registros. E peça para que quem estiver lá no culto, ou no encontro, mande um WhatsApp ali, hoje eu fiz a recepção, culto dia tal, tantas pessoas, tantos na Santa Ceia, tantas crianças na escola bíblica e tivemos um batismo. Então, manda lá. Depois, de novo, semanalmente, o hábito, secretário e secretária pega aquela informação e passa limpo em uma planilha organizada. É simples e fácil, óbvio. Precisamos manter o grupo só para isso, porque às vezes você vai ter aquele que vai querer mandar aquele bom dia, aquele boa tarde, a gente vai conversando no particular e pedindo para que deixe o grupo especificamente para isso, sem nenhuma conversa paralela, só para mandar informações. Isso funciona bem. Algum grupo de WhatsApp bem específico, só com as pessoas que querem ajudar ou que auxiliam nessa parte. E aí, qual a importância dos dados para a congregação? A importância dos dados para a congregação também é o planejamento. A igreja, a IELB, ou seja, nós, das congregações e pastores, fazemos e desenvolvemos um planejamento para 4 anos. Essa revista aqui está disponível para download no site da IELB.
e eu também vou deixar aqui para vocês essa revista. Leiam ela tem planejamento para todas as áreas que a igreja escolheu trabalhar, para a comunicação, para a ação social, para a missão, para o ensino, para a educação cristã, e para a igreja em geral. E as congregações, o ideal é que elas já tivessem feito, inclusive, o seu planejamento para os próximos 4 anos. Só que a gente, para poder planejar, a gente precisa conhecer o nosso histórico, ou seja, ter os dados estatísticos já anteriores, e também precisamos, ao longo dos anos, ir colhendo dados, esses dados que a gente passou aí, ou outros, para poder analisar se as nossas ações estão dando efeito ou não, ou qual a mudança a gente pode fazer. Eu entendo, e nós devemos entender, que o trabalho é de Deus, não é nosso, né? É o Espírito Santo que vai fazer o mover. Mas nós precisamos estar monitorando, de certa forma, para que esses dados, para que a gente possa fazer a nossa parte como ser humano dentro do processo, né? A gente possa fazer a nossa ação também, não dá para ser como aquele filho que tem prova, eu não vou estudar porque eu vou bem se Deus quiser, né? Então a gente também não pode se jogar nas cordas. Então o nosso trabalho de buscar dados, analisar e propor as ações ou mudanças nas ações passa pelo planejamento. Então, nossas áreas já, além da ata, né? Já falamos jurídico, já falamos da documentação, dos cadastros, dos dados, do planejamento, e agora vem outra parte importante, a história. Nós, secretários, somos responsáveis pela história, por manter essa história. Lembra os escribas? Os escribas lá que nós falamos, eles eram responsáveis por escrever as histórias e manter também as histórias. As histórias orais, antigamente, e depois elas passam a ser escritas, elas são passadas oralmente e são escritas também. Então, nós temos o dever. E aí, aqui, precisamos ter uma atenção. A ata necessariamente não é o lugar. A ata, ela ajuda, sim, quando a gente vai fazer alguma pesquisa histórica, porque ali tem dados, pessoas, as decisões, as ações. Mas a gente não pode, não deve rebuscar a ata ou tornar a ata um relato muito detalhista. Mas é importante que a gente faça pontualmente no ano, olha, um culto especial de aniversário, a gente escreva lá, olha, né, nesse dia tivemos um culto de aniversário, esteve presente o pastor X, que fez a pregação, ele veio porque ele foi um ex-pastor muito querido da congregação, sua família estava junto, tivemos um jantar, um almoço, os presidentes, enfim, faça um relato. E hoje está muito fácil. Uma sugestão que eu vou dar mais adiante, mas eu já adianto, que a gente faça um Google, ou o Google é o que eu mais utilizo, mas o Hotmail também tem, que tenha sistema de arquivos online, né, os docs, como se fosse um Word. Abram lá um doc, histórias ou histórias da congregação. Bota a data, o evento e faça um pequeno relato. Vão armazenando esses dados. Abram um Google Drive lá, criem uma pastinha de fotos, coloquem lá as fotos daquele momento. Só um alerta de quem já sofreu com isso. Com a facilidade do digital, a gente tira muitas fotos, junta todas e coloca todas elas dentro da pasta. Depois a gente não acha mais nada. Então, assim, selecionem as fotos quando forem armazenar. Selecionem antes de armazenar. Porque o Drive... o Drive do distrito é importante, mas acho que as congregações também têm que ter. E as atas também a gente pode usar no Drive, organizando os Drives. Sim, o Google Drive ele é excelente para isso. Ele tem um pequeno limite para as fotos, às vezes fica limitado, mas o custo anual também não é caro, e eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar para vocês uma forma, logo mais, que a gente pode usar e armazenar isso, ter mais espaço de forma gratuita. Tá? Mas então, assim, o secretária é responsável pela história ou por resguardar a história. E não só
essa história documentada em textos e fotos, mas também aquele cuidado com o objeto histórico, aquele cuidado com um, um objeto 3D, que a gente chama, né, que é palpável, histórico, e aqui a gente tem que sempre cuidar só para diferença entre objeto histórico e objeto de sentimento, né? Então, uma outra sugestão para vocês, entre em contato com o Instituto Histórico, institutohistórico.org.br ou comigo diretamente. Eles têm várias dicas de como fazer a seleção dos materiais, o que talvez pode ser importante historicamente que se guarde, o que talvez, desculpa, é descartável e não é assim do valor histórico. E também algumas dicas de conservação e de como armazenar materiais, isso é importante para que a gente tenha esse material que dure por muito tempo. Hoje nós temos uma boa parte, se não a maioria, das nossas congregações centenárias, uma outra parte já chegando aos seus 50 anos, 40 anos. Claro que tem as mais novas, mas nós já temos uma idade e uma história bonita da nossa igreja que ela pode e deve ser preservada, e é uma responsabilidade do secretário. No final do ano passado, deixa eu ver, 2022, na verdade, esteve aqui no Brasil o Dr. Daniel Hamlin, foi final de 23, não lembro agora. Ele é responsável pelo Instituto Histórico da LSMS lá nos Estados Unidos, e ele comentou isso, que historicamente o responsável pela história são os secretários das igrejas, e lá inclusive também a responsabilidade é do secretário da LSMS, e o Dr. Daniel é o encarregado, né, ele trabalha diretamente para o secretário. Então, nós, secretários, somos responsáveis pela história. E aí, vem a nossa famigerada, então, reuniões e atas. É muito além da ata. A gente faz tudo isso e ainda tem a ata, que é a nossa responsabilidade. Na reunião, como vocês viram lá no início, a gente faz a assessoria da reunião também, não só a ata. Mas, então, o agendamento, a divulgação, o chamado, a busca da pauta, né? Normalmente em parceria com o presidente a gente busca a pauta e monta a pauta, como nós fazemos aqui na Diretoria Nacional. Na Diretoria Nacional, abre-se um documento dentro do Google Docs, e ele é compartilhado, então, com todos os membros da diretoria, e cada membro da diretoria tem um espaço ali. Então, o vice-presidente de comunicação, eu tenho um espaço, o vice-presidente de administração, ação social, etc., etc., e o presidente. É a estrutura que vocês, para quem já leu a ata da diretoria, é aquela estrutura. E ali, cada vice-presidente vai colocando os seus assuntos e os seus tópicos que querem falar. À medida que começa a reunião, aqueles tópicos estão, já a pauta está feita. E a ordem que é feita aqui funciona da seguinte maneira: como nós temos reuniões semanalmente, ou quase semanalmente, nós não temos na primeira semana de cada mês, ou seja, amanhã nós não temos reunião, sempre o último da pauta é o primeiro da próxima. Então, na última reunião, o pastor Fernando foi o último. Na próxima reunião, ele é o primeiro a fazer a pauta. E assim, a gente vai dando a sequência. Exceto o presidente, né? O presidente sempre é o primeiro. A gente começa a reunião com os assuntos do presidente e depois os vice-presidentes vão alternando de reunião a reunião. Mas isso é uma forma interessante, de novo, com um documento online, porque todo mundo pode ir colocando a sua pauta ali, e creio que nas congregações também funcione bem. Antigamente a gente mandava e-mail, né? Mandava e-mail, aí o outro pegava, mandava e-mail. Acontecia que às vezes um e-mail e outro se perdia e a gente acabava não tendo a pauta. Então, como secretário, a gente é responsável por organizar a reunião com pauta. Depois, obviamente, vamos redigir a ata ou os tópicos. E a ata, eu não separei muito material de ata realmente aqui, porque a ata a gente poderia ficar dias e dias conversando. Tem um link aqui da Aline Coller, que é a minha antecessora como vice-presidente, que ela fez um material muito bom, falando sobre ata, sobre diferenças de formas diferentes de ata, de se redigir a ata, de responsabilidade,
para que serve cada ata, trouxe algumas atas históricas. Então, assim, é um trabalho muito bom, são vários vídeos. Tem um link no material, vocês podem assistir. Mas o que eu vou falar para vocês de ata são duas coisas bem específicas, tá? Toda ata tem que ter 4 R's. Resolução, registro, relato e ser resumida. Ou seja, a ata ela vai trazer resoluções, ou seja, aquilo que a diretoria, que a assembleia, que o conselho distrital decidiu. Tem que ter resoluções, ela vai estar lá, resolução. Ou aqui na igreja nós usamos RES, né? Aqui na diretoria, que é DIR, que é de diretoria, RES, que é uma resolução, o número daquela resolução, barra e o ano que está acontecendo. Registro, ou seja, ela precisa registrar as atividades, ela precisa registrar os presentes, ela precisa registrar a data, ela precisa registrar quem presidiu, quem vai secretariar, se teve alguma intervenção de alguém, então ela vai ter registros e ela vai ter relatos do que aconteceu entre uma ata e outra, isso na diretoria, na assembleia. Então, da última assembleia para cá, foi colocado em prática alguma resolução, não foi colocado, então vou ter relatos. E, principalmente, ela deve ser resumida, pontual. A gente precisa cuidar com o floreio, né? Nesta linda tarde de domingo, começamos uma reunião dentro do templo que estava muito quente por conta do calor que faz na cidade. Não, gente, é a data, horário, o assunto, bora lá. As formas de escrever a ata pode ser em bloco, né? Como era antigamente, que é um blocão único de texto. Isso tem uma explicação, porque a gente escrevia à mão num livro e os cartórios não aceitavam espaço em branco, porque tu poderia incluir uma palavra no espaço em branco. Agora os cartórios já aceitam atas mais arejadas, então essa ata que a diretoria nacional assume a forma que a maioria, o conselho diretor também faz, alguns distritos usam, eu creio que é a melhor formatação, que é a formatação em tópicos. Então, tu cria uma resolução, tu cria uma informação, cria o tópico sucinto, e inclusive isso vai facilitar para aquele segundo ponto que eu trouxe aqui, ó, extrato de ata. Não sei quem aqui já passou pela possibilidade ou a necessidade de registrar a troca de diretoria da congregação. Então, tu vai pegar uma ata gigante que foi tratado sobre tudo, relatório do ano do pastor, relatório da troca do carro, da pintura do templo, da moção que mudou o estatuto, é uma ata gigante, vamos lá, são 30, 40 páginas. Tu vai no cartório registrar, tu paga um valor por cada página, mas tu precisa só dos eleitos. Então, é possível, vamos lá, a última convenção nacional, a ata ficou gigante aqui da igreja, mas a gente leva para o cartório só o necessário, só o que a gente chama de extrato de ata. Então, o que é isso? A gente pega um documento em branco, escreve lá em cima, extrato da ata da Assembleia Ordinária do ano de 24. Data tal, estiveram presentes tantas pessoas na Assembleia, aí vocês vão lá na ata original copiar o cabeçalho. O presidente deu deu as boas-vindas a todos. Na primeira chamada não teve assembleia, iniciamos uma segunda chamada. 3 pontinhos e vão colocar a eleição. Nesta assembleia foram eleitos como presidente, fulano de tal, CPF, e-mail, profissão, casado, solteiro, data de nascimento, todos os dados obrigatórios. Secretário, tudo isso. Encerra isso, 3 pontinhos, a última parte da ata. A assembleia foi encerrada, tal horas, com oração do pastor, com oração da bênção, etc, etc. Após lida e aceita, a ata foi assinada. Ponto. Embaixo vai assinar o presidente e o secretário. E nós vamos levar só isso para registro. Não precisa levar toda a ata. Sai muito mais barato e é muito mais prático
e tanto o banco quanto o cartório aceitam isso. Então, essa é uma dica preciosa, porque às vezes a gente precisa registrar uma ata inteira no cartório e não é necessário. A gente pode registrar pontualmente só o necessário. Por exemplo, do conselho diretor, a IELB, da IELB, só é registrado quando tem entrada de congregação e de pastores, quando há filiação de congregação e pastores, só essa parte é registrado, porque é só isso que a gente precisa aqui por conta da oficialização, né, das congregações sendo filiadas e dos pastores serem filiados. Aliás, isso remete lá para o nosso começo da reunião. Notem que eu não falei paróquias, né? Eu falei congregações e pastores. Sim, as paróquias não são filiadas. As paróquias são a união das congregações, mas paróquias não são filiadas à igreja, né? A IELB a gente enxerga só as congregações. Até por isso as estatísticas deveriam ser feitas individualmente por congregações e não por paróquia. A gente tem essa questão dentro do nosso estatuto. Se vocês forem ler o estatuto da igreja, que eu também vou disponibilizar para vocês, tem lá, paróquia, congregação e pastores são filiados. As paróquias não são, ou seja, é só as congregações dos pastores. E agora, gente, rapidamente, algumas dicas de locais para vocês usarem e ferramentas, tá? Chat GPT, inteligência artificial, não tenham medo. É excelente. Coloquem lá, por exemplo, eu uso bastante para correção de texto, então eu tenho um prompt que usando, olá, Chat GPT, olá, né? Usando o seu conhecimento de corretor de textos, eu gostaria que corrigisse este texto e mantenha o tom de voz. Por que manter o tom de voz? Porque o ChatGPT ele começa a viajar e colocar umas palavras que a gente nunca usa. Então, a gente, no caso, quem está pedindo a correção. Então, eu coloco para manter o tom de voz e ele faz a correção, isso ajuda bastante. A gente pode criar várias coisas, organizar várias coisas, e ele é gratuito até certa parte, e alguma outra parte é paga, mas assim, o gratuito já entrega muito. Não tenham medo, usem e abusem. O Canva, onde é que eu estou usando a apresentação, dispensa apresentações do Canva, talvez eu acho melhor do que o PowerPoint. PDF, gente, nós, como secretários, precisamos entender, mandar o Word não é o melhor formato, porque o Word perde a formatação, as pessoas têm a possibilidade de abrir. Quando a gente for mandar um documento oficial, exportem, salvem em PDF. Documentos oficiais, a forma melhor de se mandar ele é PDF. Inclusive PowerPoint. Vou mandar PowerPoint, exportem, salvem em PDF, que daí não desconfigura. É de extrema importância. Guia prático do Sínodo, a gente falou, o GPS. Tem no site da IELB, é um livrão para baixar o PDF sem custo nenhum. Eu botei o link aqui também. Utilizem, abusem dele. Ele fala de tudo, de ponta a ponta, desde o que é sínodo, as funções do presidente, do vice-presidente, do secretário, do tesoureiro, como é que funciona o conselho diretor, o que é o conselho diretor, o que são os conselhos citais, o que são os distritos e assim por diante. Aquele Tech2Tick, esse cara aqui, esse é uma inteligência artificial para transcrever e resumir reuniões online, então eu poderia ter usado aqui e a gente ter feito a ata dessa reunião rapidamente. Nesse link aqui, ó, eu vou copiar e vou botar para vocês aqui. É o ilb.info/secretariado. Aqui nesse link vocês vão encontrar todos os materiais que eu falei aqui. O GPS está indo um modelo de estatuto para congregação, um modelo de estatuto para paróquia, um modelo de estatuto para distrito, o estatuto de regimento da IELB atualizado, o GPS está ali dentro, essa apresentação que eu fiz está ali dentro, está tudo lá dentro. Outra dica, usem e abusem do Google Drive, Gmail, Meet. Meet tem um problema, ele tem um limite de uso.
né? O nosso limite tem um limite de uso, quando não é pago. Bom, aí existe aquela outra empresa aqui, ó. Essa aqui é a minha grande dica para vocês. TechSoup. Ela é uma empresa, ela é um grupo, na verdade, uma associação que reúne todas as empresas que fazem doação. Então, vocês vão entrar lá na congregação, fazer uma série de cadastros, tem que mandar documento, é bem burocrático, mas depois que vocês conseguirem finalizar, vocês vão ter o Google, por exemplo, gratuito, sem custo nenhum. Pra vocês terem uma ideia, hoje aqui na IELB nós temos mais de 90 e-mails espalhados nos diversos arrobas, né? Desde internos até de comissões e distrito, e nós não gastamos um centavo a mais por isso, porque nós temos um cadastro aqui no TechSoup. Eles têm também créditos para AWS, eles têm créditos de desconto para Adobe, eles têm crédito de desconto para Microsoft, eles têm muitos descontos em várias empresas. Então, entrem lá, façam o cadastro, enviem documentos. Ele é bem burocrático, tá? Ele precisa de vários documentos, de várias informações, mas eu sei de algumas congregações que já fizeram e conseguiram fazer. E a gente consegue muita coisa, muita coisa. Gratuita e coisa com desconto, tá? Então, se dediquem um tempo para entrar no TechSoup Brasil. WhatsApp é uma ferramenta excelente. Marcar reunião pelo WhatsApp, abre uma enquete, bota lá os dias que podem ser reunião e pede para o pessoal responder. Tem um grupo de comunicação da congregação. Dica, secretários, sejam responsáveis por esse grupo. O pessoal começou a mandar bom dia, boa tarde, cria um grupo de bom dia, boa tarde, mas mantenha um grupo arejado, sem muita movimentação, porque as pessoas acabam saindo e as informações vão se perdendo. Mandar informações no WhatsApp, ele é excelente. Tem várias e várias dicas. Essa noite eu não vou me aprofundar nisso, a gente pode, depois, se vocês quiserem, a gente pode marcar e criar até algum outro tutorialzinho assim, de formas de usar todas essas ferramentas aqui, a gente pode fazer. Então, o secretário é muito além da ata. Ele registra, ele acessória, ele cadastra, ele comunica, é o jurídico, organiza eventos, guarda a história, planeja e acompanha. Eu acho que eu não falei do comunica e do organiza eventos. E eu não vou falar disso hoje, eu vou convidar vocês para a nossa formação lá, mensagem, estratégia e e-mails, que daí esses dois assuntos são bem mais amplos, o evento nem tanto, mas a comunicação que envolve os secretários, a comunicação é uma responsabilidade dos secretários também, tanto que alguns lugares, e aqui na IELB, ou seja, no Centro Administrativo, na Diretoria Nacional, é o vice-presidente de comunicação. Eu vou fazer uma formação específica para isso, são 5 noites, também vão ser gravados, quem não puder participar, a gente vai gravar e disponibilizar, mas é um assunto um pouco mais amplo, e vamos passar um pouco sobre eventos também, porque a comunicação perpassa os eventos, o secretariado perpassa a organização de eventos. Gente, era o que eu tinha para vocês, pincelei de tudo um pouco, muito obrigado, queria abrir para a gente bater um papo aí agora. Obrigado a Carla Carvalho, ajudou ali botando o link do Drive. Sei que eu falei muita coisa, falei de muitos aspectos. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer que a gente aprofunde alguma questão. A gente, enfim, quer compartilhar alguma experiência, alguma forma de uso, né? Já teve pessoal compartilhando ali que tem Drive do distrito. Cara, pergunta, se o site da ELB tem resultados do estagiário de 2022, estamos em 2024, por que tão desatualizados? Cara, porque com a instalação, com a mudança de sistema para o Tábula, nós não compilamos mais e o sistema antigo ele foi desabilitado. Então, provavelmente, a gente espera que até o final das estatísticas 23 a gente tenha isso atualizado já 23, 22 e 20, tá? Foi
um gap grande, nós não deixamos de ter os dados, nós temos os dados, eles só não estão públicos porque nós estamos nessa transição de sistema, tá? Então os dados vão ser lá. Jéssica levantou a mão, pode falar? Não, eu coloquei até no comentário que eu gostei da live e eu acho interessante se continuasse essa formação de secretário, porque até então eu já trabalho há alguns anos de secretária nas congregações e nunca teve uma live assim, pelo menos eu não participei. Aí eu achei que podia continuar. Legal, obrigado. Não, vamos continuar. À medida que forem demandando. Aliás, todos aqui estão no grupo do WhatsApp, lá de secretários. Lá também é um grupo que ele não tem movimento, mas a gente poderia começar a usar lá para trocar experiências e dúvidas, né? E animais pré-históricos fazem Se a Silvana falou alguma coisa, eu não entendi. Ali os comentários, atos, os acessos, isso. Todo o acesso vai ser no Tabla. O acesso restrito, documentação, tudo vai para lá agora. E aí, inclusive, a gente vai ter essa leitura dos anos anteriores, com gráficos e tudo mais. Está tudo previsto, só que nós tivemos um pequeno problema na implantação com cadastros, porque nós tínhamos um cadastro interno aqui e alguns outros arquivos separados. Na hora de unir eles, deu algumas discrepâncias, a gente está organizando. Até tem algumas congregações que estão enfrentando problema de congregação que não existe. Então, por isso ele acabou reduzindo, atrasando um pouco mais. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, já que falaram em estatísticas, deixa eu colocar para vocês aqui. Isso. Eu vou colocar lá dentro do nosso, daquele drive, mas eu vou exibir rapidamente para vocês o que foi apresentado no conselho diretor. E aí, assim, ó, gente, cobrem e peçam para que os conselheiros e líderes leigos passem esse material para vocês. Esse material aqui, ele foi divulgado e esteve disponível para os conselheiros e líderes leigos para que levassem para os conselhos citrais e para as congregações. Mas para vocês terem uma ideia de estatísticas, tá? Primeiro, um alerta daquilo que eu falei, né? Tem um artigo na Revista Luterana que o pastor escreve, né, que a gente precisa cuidar com as projeções estatísticas, uma vez que o desenvolvimento que ainda não conhecemos pode começar. A ação de Deus que pode dar novos começos devem ser consideradas. Mas aí nós, humanamente falando, devemos lidar com desenvolvimentos já delineados, ou seja, com esses dados já certos, que no passado tais prognósticos eram apropriados. Por que essa apresentação que eu fiz inicial? Porque o segundo dado vem de número de membros. O número total de membros da IELB, desde 2014, é esse aqui, 2045, 39, 43, 44, nananana. Eu fiz o seguinte exercício, eu considerei que se todos esses fossem 2 vezes ao culto, dos cultos disponíveis, então a gente tinha, pela porcentagem de presença, o número real de membros cai para essa quantidade aqui, ó. Depois vocês leem o material, tem uma explicação um pouquinho melhor, tá? Eu não queria tomar muito tempo sobre isso. Mas a gente tem um número registrado e tem um número em relação à frequência. Então a gente vê que a igreja, na verdade, ela não é tão grande quanto a gente acredita ser. Aqui a gente tem uma linha do comparativo, ó, o IBGE, ou seja, a população brasileira cresce, a gente manteve a linha de crescimento até 18, caiu em 19, 20, 21, 22, caiu, 23, não sei qual é a tendência, mas se continuar assim, continuaria caindo. E temos outros dados, então, aqui também da frequência, ó. Olha como a pandemia derrubou a nossa frequência em cultos,
ela deu uma leve subida em 22, mas ela não retornou. Eu vou subir ali no Drive esse material para a gente. Deixa eu ver quem pediu a palavra, se quiser. Enquanto eu subo no Drive, vou pegar o link do WhatsApp aqui, do grupo WhatsApp. Deixa eu ver quem é a primeira. Isabela, bora. Boa noite, me ouvem? Oi, ouço, boa noite. A minha questão é sobre o Tábula. Eu sou secretária da Congregação Concórdia aqui de São Leopoldo e no momento nós estamos sem pastor. Então, quem faria esse cadastro para nós, para indicar os membros da diretoria? Não, aí tem que pedir para nós mesmos. Manda um e-mail para mim ou para o tabula@ielb.org.br ou para o ederson@ielb.org.br, que daí eu mesmo faço essa inserção. Certo, muito obrigada. Pode, mas aí manda qualquer um, ou o presidente, ou manda todos, ou manda só o presidente, só o tesoureiro, ou o secretário, que daí cada um pode fazer a sua indicação depois. Tá certo, muito obrigada. Nada. Fábio? Boa noite, Ederson, secretário aqui do Distrito Porto Alegrense, e nós estamos agora tentando reativar as nossas mídias sociais, Ederson, e daí surgiu a seguinte questão: se a IELB pensa, assim, a médio ou a longo prazo, em ter um espaço, utilizando o próprio domínio da IELB, para poder centralizar, de alguma maneira, essa informação, que a gente percebe, assim, é que as diretorias mudam, e muita informação se perdem os acessos às mídias e tudo mais, e daqui a pouco, se a IELB tivesse um espaço lá no ielb.org.br/DIPA/DIESU/distritos, e ali pudesse o distrito de alguma maneira alimentar e manter essa história assim de uma maneira centralizada, para poder ter um acesso melhor à informação de maneira mais organizada. Não sei se isso está no planejamento a médio e longo prazo. Não está no planejamento a médio, mas está em longo. Essa é uma das ideias do Tábula, cada distrito, cada congregação ter o seu espaço lá, inclusive para colocar documentos, né, e colocar alguns registros, né. Mas isso a mais longo prazo, né. Isso não é tão imediato, porque a gente tem algumas outras fases do projeto a desenvolver, mas está, assim, no escopo de desenvolvimento do Tábula. Eu estou buscando o grupo do WhatsApp aqui. O Fábio era o último a levantar a mão aí. Não sei se mais alguém tem algum comentário. Carla, eu vou mandar o grupo, sim. Eu estou tentando achar aqui. Dados do grupo. Convidar via link. Eu estou me sentindo Faustão aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. Um silêncio. Cláudio, pode falar? Boa noite, Cláudio, sou do Distrito Bandeirante. Uma questão assim para conceito. Congregações que têm 2 cultos no mesmo final de semana, a gente conta como 2 eventos e coloca a participação de cada um deles, é isso? Porque acaba que meio dividindo a frequência, né? A pessoa que participa, por exemplo, do culto de manhã, ele não vai participar do culto da noite, né? A ideia seria ter 2 opções de culto para justamente favorecer que mais membros venham para o culto daquele final de semana, né? Mas, pelo que eu entendo, de dados para estatísticas, vamos contar como 2 eventos e a participação em cada um deles, né? Isso sim, são 2 eventos e a participação nos 2 eventos. Agora, se o culto é repetido, ele pode ser considerado como um único evento e a frequência dele somada também. Porque, assim, a gente não tem como todas as exceções serem consideradas. Até por isso ali é uma média, né? A gente considerou que a pessoa foi 2 vezes nas oportunidades oferecidas. Aquelas congregações que têm eventualmente um culto por mês,
A pessoa teria que ir de 60 em 60 dias, né? Então, como todo dado estatístico, a gente escolhe um critério e utiliza, né? Então, sim, lança cada evento e a frequência naquele evento. Coloquei no chat ali o convite do grupo. A Carla já colocou que não está funcionando o que não está funcionando, Carla? O QR Code. Parabéns para mim, eu mudei o QR Code, mas o QR Code vai para o mesmo lugar do link ali, que é o /secretariado. Mas o link daqui funcionou. Isso é o link funcionou, né? Gente, se não tem mais perguntas, não tem mais comentários, acho que a gente pode encerrar. Eu vou subir só para não que eu fiquei devendo ali, vou subir aquelas estatísticas. Tem mais uma perguntinha ali, Ederson. Oi, desculpa? Tem mais uma perguntinha ali da Fabiane. A gente pede, Fabiane, que sim, que todas as atas dos conselhos distritais sejam enviados para nós, mesmo sem decisão. Porque, na prática, a diretoria, nós todos da diretoria, lemos todas as atas, assim a gente consegue ficar sabendo um pouco do dia a dia dos distritos. Tá? Então, todas as atas dos conselhos distritais indica-se que devem ser enviadas para aqui, ou para a secretaria@ielb.org.br, ou para mim, ederson@ielb.org.br, porque daí nós aqui da diretoria, realmente nós lemos essas atas todas que vêm, e a gente faz inclusive apontamentos e discute eventualmente algum assunto, mesmo sem decisões, tá? Mesmo sem ter decisões. É para a gente, para nós da diretoria, para nós podermos ficar um pouco inteirados da igreja, que são 59 distritos, não tem como a gente estar em tudo, e uma das formas de a gente chegar lá são as atas. Obrigado pela ajuda aí, quem falou da pergunta. Temos mais perguntas? Não tendo mais perguntas, encerrando. Desejar uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu vou mandar essa gravação assim que ela estiver salva para a gente poder divulgar. Qualquer dúvida, não hesitem em me chamar, ederson@elb.org.br ou pelo WhatsApp. Vamos usar o grupo de WhatsApp ali, tá? Para todo mundo entra lá e vamos começar a trocar figurinhas aí. Até mais. Boa noite, pessoal.